23 de novembro de 2020, hoje é segunda-feira. A igreja celebra a memória facultativa de São Clemente I, Papa e Mártir. Amados irmãos e irmãs, a liturgia desta segunda-feira nos propõe o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos do 1 ao 4. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Amados irmãos e irmãs, o nosso Deus, como nos diz os textos do Antigo Testamento, é um Deus ciumento. É um Deus que quer que nós nos ofereçamos integralmente a Ele, sem reservas. Deus quer o nosso tudo, Deus quer o nosso melhor. Deus se compraz, se alegra e se agrada quando nós a Ele damos o que temos de melhor, o nosso tudo. E a pergunta que a liturgia de hoje nos faz: será que de fato nós estamos entregando a Deus aquilo que Ele espera de nós? Na nossa vida espiritual? Ou nós temos falhado naquilo que nós entregamos a Deus? Será que na minha vida, nas minhas relações, na minha vida profissional, financeira, social, em tudo está presente Deus? Ou Deus apenas é um momento da minha semana? Deus é apenas aquele momento em que eu vou na missa e depois disso eu não tenho mais nenhum compromisso, eu não tenho mais nenhuma responsabilidade. Como é o meu relacionamento? Será que eu estou em Deus em tudo que eu faço? Ou eu levo minha vida de maneira descompromissada para com aquilo que o Senhor espera de mim? Aquela viúva do Evangelho, ela deu tudo que tinha, enquanto os ricos depositavam tantas quantidades de dinheiro, só que era o supérfluo, era o que sobrava. Às vezes nós, meus irmãos, damos o nosso tempo que sobra para Deus. Às vezes nós não fazemos esforços para estar com Deus na vida de oração. Eu não tenho tempo, a minha vida está corrida. Quando surgem alguns imprevistos, a primeira coisa que a gente corta, que a gente não faz, é a vida de oração. Quando surgem compromissos ou ocasiões que não estavam previstas, a primeira coisa que eu deixo de fazer é ir à missa, é a vida dos sacramentos, e eu vou colocando Deus em segundo plano e eu não dou o meu tudo para Ele. Tantas coisas nós colocamos antecedentes ao Senhor. E a liturgia de hoje vem dizer: o Senhor espera de nós o melhor e o nosso tudo. Assim como São Clemente I, nós celebramos essa memória facultativa. São Clemente, ele foi morto na Itália no século I, porque ele deu o seu tudo para Deus, que era a sua vida. Ele não renunciou ao ser cristão, ele não renunciou ao nome de Cristo, por isso ele foi obrigado a dar o seu tudo, que era o seu viver. E muito ele deixou para a igreja. Ele foi o 4º Papa, 4º Bispo de Roma. Depois de São Pedro passou São Lino, depois São Cleto e em seguida ele, São Clemente I. E deixou um tesouro imensurável para a igreja. O primeiro Papa a utilizar de cartas para transmitir as mensagens à igreja. Um exemplo para nós, meus irmãos. Um verdadeiro exemplo para nós. Que deu a vida, um santo que deu a vida por Cristo. Sigamo-lo e sigamos estes exemplos para que nós também mereçamos
Meus irmãos, minhas irmãs, junto de Cristo, a habitar no céu, aquela herança incomensurável. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, força e coragem, que possamos dar o nosso tudo ao Senhor, que espera de nós o melhor de que temos a dar para Ele. Uma semana abençoada a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembre-se sempre, Deus está no comando de tudo.